Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Maria Gabriela, sou estudante do curso de Letras na Universidade do Estado do Amazonas. Hoje estamos aqui com o projeto Letras em Rede, ministrado pela nossa professora Socorro Viana, na disciplina de Teoria e Prática da Leitura. Então, hoje irei mostrar para vocês o nosso Terça Mitológica. Sim, Terça Mitológica. Porque eu acho que já tem aí um spoiler do que nós iremos falar, né, durante as aulas. Mitologia grega, gênero mitologia grega. Antes de iniciarmos a aula, eu quero falar para vocês a minha inspiração para o nome Terça Mitológica. Bom, aqui no YouTube mesmo existe um canal chamado Quinta Misteriosa. Para quem já viu ou já ouviu falar, para quem já assistiu, sabe do que eu estou falando. É um canal super incrível que fala sobre casos, né? Já que ela traz esses casos, né? Tanto no Brasil quanto para fora e tudo mais. E como eu sou muito fã, eu achei muito importante colocar também, já que eu tive essa oportunidade, né, desse projeto, achei muito importante colocar algo que me inspirasse, né, e eu me inspiro nela. Então, eu coloquei o nome como Terça Mitológica. Então, no decorrer das aulas, estarei falando pra vocês, serão no total 4 aulas, né, e eu espero que você fique até o final, porque vai ser muito incrível. Vou trazer aqui diversos deuses mitológicos, algumas histórias, trazer a mitologia para os dias de hoje, né? Como nós podemos abordar a mitologia no dia de hoje. E então eu espero que vocês estejam comigo até o final das aulas. Já indica para os seus amigos, para os seus familiares, diga para todo mundo assistir para ficar por dentro da mitologia grega. Vem! Já iniciou nossa aula fazendo 2 perguntinhas para vocês. Primeira, vocês já se perguntaram como que a mitologia foi criada? Segunda, vocês já se perguntaram quem criou a mitologia? Então, se você já se perguntou sobre isso, hoje estou aqui para responder essas perguntas. Primeiro que a mitologia, ela não possui um autor específico, né? Não possui alguém que realmente criou a mitologia. Ela foi criada por diversas narrativas, né, ali que eu vou já explicar para vocês. Porém, existem algumas obras que foram muito importantes para a mitologia, né, para que tivesse mais informações ali de como era aquela época, narrativas. E eu vou citar aqui para vocês dois autores, né, dois autores gregos, poetas importantíssimos para os gregos, que foi Homero e Hesíodo. Homero escreveu Ilíada e Odisseia, que vai ser um dos livros que irei indicar para vocês no final do decorrer, né, dessas aulas. Então fica comigo até o final das aulas, hein? E também Hesíodo, que escreveu Teogonia. Então, assim, foram obras importantíssimas para a mitologia. Existem também, e também eu preciso explicar para vocês que, na verdade, a mitologia, foi passada, né, ela foi criada através da oralidade, né? Então, o que acontecia? Naquela época, não existiam, por exemplo, hoje o que a ciência hoje pode explicar, como os temporais, tsunamis, terremotos. Então, esses fenômenos naturais aconteciam naquela época e não havia uma explicação. Já respondendo a segunda pergunta, a mitologia ela foi criada há 700 anos atrás, 700 anos antes de Cristo, né? Ele não se sabe ao certo uma data, né? Mas se sabe que foi por volta de 700 anos antes de Cristo. Então, assim, faz muito tempo, naquela época não existia ciência, obviamente, que existe hoje. Então, esses fenômenos aconteciam e as pessoas ficavam se perguntando por que acontecia aquilo. Essas histórias, na verdade, elas são narrativas contadas de geração em geração. Por exemplo, como se o meu pai ou a minha mãe contasse uma história, eu contasse essa história para os meus filhos contassem para os seus filhos, e então vai passando assim de geração em geração. Então acaba se tornando algo verdadeiro. Tanto que os deuses gregos, né, que vão ser citados, que foram criados naquela época, eles possuíam poderes de fenômenos naturais, eles possuíam personalidades, emoções, eles demonstravam assim diferentes sentimentos. Então cada deus ali ele era representado, por exemplo, a deus do amor, da luz, da terra, do céu. Então existiam vários deuses que explicavam esses fenômenos. É por isso que foram criados os deuses gregos, né?
não só os deuses gregos, daí vão ser criados diversos outros personagens, né, como as ninfas, as sereias. Então é uma narrativa muito incrível, é uma cultura, a cultura dos gregos, ela é muito rica, isso foi importantíssimo para a história deles. As pessoas naquela época viam os deuses como uma religião, né? A mitologia, na verdade, era uma religião, por isso as pessoas, elas tinham que ser devotas, tinham que respeitar, tinham que cultuar os deuses, por ser a cultura deles, né, daquela época. E, além disso, o Deus, ele tinha uma sabedoria suprema, completa sobre tudo. Por isso, muitas pessoas buscavam ser filósofos, né? Por isso a filosofia, ela caminha lado a lado com a mitologia. E além disso, né, além dessas explicações, existe na verdade, a mitologia, ela não é só sobre fenômenos naturais, ela também vai explicar a origem da vida, algo que é muito importante, né? A origem da vida, a vida após a morte. Então ela vai retratar muito isso, vai retratar o céu, a terra, como tudo foi criado, através dessas histórias fantásticas que os gregos criaram, que foram importantíssimos para a cultura deles. A mitologia grega, ela é composta por inúmeras narrativas, que não ocorrem necessariamente, né, em sucessão temporal, de figuras mitológicas como heróis, ninfas, sereias, centauros, sátiros, górgonas, além de seres imortais, né, os tão conhecidos deuses gregos. Falando sobre o gênero mitologia grega, é importante citar que a mitologia grega, ela apresenta uma linguagem simbólica, né? Então, essas histórias fantásticas, elas são narradas por um narrador. E existe a presença de poemas, assim como as noções de passado, presente, futuro não são rígidas. Então, o tempo está sempre ligado às origens. Bom, falando sobre a origem dos deuses, é importante lembrar que a primeira divindade foi Caos. Então, Caos era o deus do vazio. Ele era o tudo e também era o nada. Então, depois de Caos, se sentir sozinho, solitário, ele gerou Gaia, que vai ser a deusa da Terra, né? Vai ser o planeta Terra, na verdade. E não parou por aí. Em sequência, Caos também gerou Tártaro, que vai ser o deus do submundo, onde futuramente será onde os mortos irão. E além disso, por último, né, ele gerou os gêmeos. No caso, Erebus, o deus da escuridão, e Nix, a deusa da noite. E então, falando já sobre Gaia, Gaia, depois de um tempo, né, sozinha, ela criou Urano, que vai ser o deus do céu. Então, sozinha, Gaia consegue gerar um outro deus, que vai ser Urano. E depois de Urano, Gaia não parou por aí também, gerou mais 2 filhos, que foram Órias, o deus das montanhas, e Pontus, o deus do mar. Então, Gaia, depois de tempo falando sobre a história de Gaia agora, ela vai se unir a Urano, que vai ser o deus do céu. Ou seja, o deus do céu e a deusa da terra se unem, e com isso eles vão gerar 12 filhos, que vão ser os chamados titãs. Então, esse não vai parar por aí também. Então, os 12 titãs foram criados através da união do céu e da terra, que foram Urano e Gaia, Gaia e Urano. Então, após os titãs também nasceram 3 ciclopes, que foram Brontes, Estéropes e Arges. E também não parou por aí, após os 3 ciclopes também houve os hecatônquiros, que são uma das criaturas mais horrendas, né, que tem na mitologia. Vou deixar uma foto aqui pra vocês. Hoje vim trazer pra vocês já uma primeira história pra vocês sobre Gaia e Urano, que é muito importante pra vocês entenderem. No decorrer das aulas eu vou explicar. Então, Gaia, ela é a deusa primordial, né? Ela é a mãe terra ali. Então, ela é a geradora de todos os outros deuses. Então, ela é importantíssima aí para a mitologia. Então, ela é um dos primeiros elementos que surgiu no despontar da criação, junto com o ar, o mar e o céu. Então, ela é a deusa primordial, ela é a grande mãe, né? Então, os deuses celestiais foram descendentes de sua união com Urano. Então, Urano era o céu. Vai existir um conflito, um pequeno desentendimento aí entre Urano e Gaia, que eu vou explicar para vocês na próxima aula.
Obrigada, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula, que vai ter um assunto super importante. E eu irei terminar de contar essa história de Gaia e Urano, viu? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e que você me acompanhe nessas 4 aulas que vão ser importantíssimas para minha formação e espero que também para vocês, para que vocês entendam também sobre mitologia. Então já indica para seus amigos, para seus familiares, para todo mundo assistir e ficar por dentro da mitologia. Então, essa é a nossa terça mitológica de hoje.